E por isso que Romanos capítulo 10 fala o quê? Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, mas essa palavra é melhor ser traduzida para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo traz a fé, chega primeiro no seu ouvido, e você tem que ouvir, e você recebe. A segunda parte que você vai receber, irmãos, é o segundo círculo, é a sua alma. E a sua alma, quem recepciona esse caminhão é a mente. A mente recepciona, a mente vai considerar, recebe ou não recebe essa palavra. Se receber, passa pela emoção, a emoção gosta e passa para a vontade, tomar uma decisão de recepcionar esse caminhão da fé. Aí vai para o espírito humano, e quando entra no espírito humano não tem mais barreira. Aí é depositada na nossa fé subjetiva. E o objetivo de tudo isso, irmãos, é Deus transportar todos os elementos de Cristo, da fé objetiva, pouco a pouco para dentro da nossa fé subjetiva, de tal maneira que todos os elementos de Cristo, toda a riqueza da vida e da natureza de Deus, seja transportada através da palavra para dentro da minha fé subjetiva, e essa fé subjetiva vai ampliando, crescendo na minha alma, não só no meu espírito, mas na minha alma, até tomar toda a minha alma. Então, esse é o objetivo de Deus. Então, tem a segunda figura do carrinho, né? Isso. Aí, a fé, através da palavra, que é caminhão, né, entra no seu espírito e é recebido pela sua alma, e o coração é a sua alma e uma parte do espírito que é a consciência. Deus então deseja tomar o seu coração todo. Como? Colocando os elementos de Cristo, né? Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, ele é colocado para dentro de você até a sua plenitude. E quando alcançar a plenitude, é o que a Bíblia chama de filiação. Deus quer fazer de você um filho herdeiro de Deus. Então nós temos a terceira figura. A terceira figura é o objetivo final, é a plena filiação. A sua alma será totalmente tomada pela vida de Deus, pela natureza de Deus, e esse é o processo da nossa santificação por meio da verdade, por meio da palavra. Então, irmãos, tudo vem pela palavra. Na criação dos céus e da terra, Deus criou pela palavra, não é? Hebreus capítulo 11, versículo 3, como diz? Pela fé, vamos ler, vai. Vamos ler. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, irmãos, tudo é feito pela palavra, tudo é executado pela palavra. Tudo que Deus quer, ele executa pela palavra. Então, pela palavra de Deus, o universo foi feito, os céus foram criados, a terra foi criada, irmãos, tudo foi criado pela terra. Por isso que logo em Gênesis 1, quando a terra tornou-se sem forma e vazia, o que Deus disse? Deus disse, haja luz, e surgiu a luz. Então, é a palavra de Deus que faz toda a criação. Então, a velha criação toda, irmãos, veio de um só. Estou certo ou não? Tudo passou a existir pela palavra. E a palavra saiu de quem? Saiu de Deus. Então, tudo saiu de um só. Estou certo ou não? Tudo saiu de um só. Portanto, irmãos, tudo que sai de um só está debaixo do comando de um só.
Quando todos estão debaixo desse único comando, tudo tem ordem, tudo tem harmonia. Eu estou falando em termos de criação, da velha criação, né? Então, imagina na nova criação. Tudo também precisa ter ordem quando parte de um só. Então, como Deus nos criou a nova criação? Não a velha criação, já expliquei. Só que, infelizmente, a velha criação, Adão e Eva desobedeceram contra a palavra de Deus e pela transgressão da palavra, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou e pelo pecado a morte entrou e a morte passou para todos os homens. O que aconteceu? Vamos pensar em termos de harmonia, vamos pensar em termos de ordem. Quando tudo partir de um só, eu estou falando da velha criação, quando tudo partir de um só, tudo está debaixo de um só comando, de uma só ordem, tudo tem harmonia. Quando o homem desobedeceu contra Deus, se desconectou de Deus, desconectou desse único que fez tudo, irmãos, o homem deixou de estar debaixo de um só comando, aí inicia-se a desordem. Por isso, irmãos, os seres humanos estão debaixo de uma desordem, desde a queda de Adão. Por isso a nossa sociedade está em desordem, né? Tudo está em desordem, ainda que, né, os homens tentem organizar, fazer o melhor possível, mas a desordem começa já dentro do homem, começa na corrupção que está dentro do próprio homem. Então, na velha criação, tudo está desordenada, porque saiu do único comando que é Deus. E Deus, então, através da nova criação, ele vai restabelecer essa ordem de novo. Então, através de quê? A nova criação, tudo começa pela sua palavra. Eu não sei se você está me entendendo. Como é que Deus vai restabelecer a ordem, a harmonia? Irmãos, tudo é pela palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, nós então recebemos a fé. E essa fé, né, quem é que agora, na nova criação, quem é que me governa? Se eu continuar, irmãos, pela fé, continuar vivendo pelo suprimento que vem de Cristo, que é a fé, irmãos, eu vou tendo ordem e harmonia. A igreja tem ordem, tem harmonia, quando estiver nessa ordem de comando, tá? Então, que é a nossa fé? Nossa fé, capítulo 11, já que estamos em Hebreus 11, vamos usar Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra, a fé, é a certeza. Essa palavra certeza é hipóstasis. Essa palavra hipóstasis, em grego, é a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Referindo-se a Cristo. Cristo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse ser aqui se refere ao ser de Deus. Cristo é a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser é hipóstase. Portanto, esse significado do ser, alguns traduzem para substância. Então, Cristo, ele é a expressão exata da substância de Deus. E essa mesma palavra substância, hipóstase, foi usada em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a fé é a substância. Para você entender melhor, então, a fé é a substantificação
da substância de Deus. Não sei se vocês entenderam. A fé torna a substância de Deus que está em a fé, que está em Cristo. A fé torna a substância que está em Cristo real para mim, concreta para mim. Então não é mero conhecimento bíblico, é uma transmissão de realidade. Então a fé substantifica toda a realidade de Deus aqui dentro da minha fé, projeta para dentro da minha fé e sedimenta na minha fé subjetiva. Os irmãos entenderam? Não sei se quantos irmãos estão me entendendo. Então, esse é o que Deus quer fazer. Deus quer, por isso, irmão, não é você conhecer muito a Bíblia somente. Claro que tem que conhecer a Bíblia, mas o que precisa, irmãos, é você sedimentar aquilo que está em Cristo, certo? Trazer todos os elementos que estão em Cristo da fé e sedimentar na sua fé subjetiva. Por isso, irmãos, é uma questão de uma questão de experiência, e é uma questão, irmão, de conhecimento, pleno conhecimento, que é um conhecimento subjetivo. Não é conhecimento doutrinário. Então, tudo que é projetado e que fica na sua fé subjetiva tem que ser algo experiencial, algo seu. É seu, não é algo que você adquire como conhecimento, não, é algo que é seu, você conhece, tá bom? Então, irmãos, vocês entenderam? Então, a fé é a substantificação, a fé traz a substância de Deus até mim e sedimenta, e faz com que a substância de Deus, que é o próprio Deus, seja real para mim, dentro da minha fé subjetiva. Ficou claro? Amém. Muito bem. Então, é essa fé que nós recebemos.